Oi pessoal, hoje eu queria falar então de dois livros que eu estou lendo, um pouquinho mais devagar, mas que me gerou muitas conexões, eu resolvi trazer hoje aqui, apesar de eu não ter terminado nenhum dos dois ainda. Essa parte de reflexões, de como que a gente conecta um livro com um outro, esse repertório que a gente vai adquirindo durante a leitura é uma coisa que particularmente me fascina, é uma coisa muito pessoal, muito individual, não tem certo ou errado, então isso vai fazendo parte da nossa trajetória enquanto leitor. É algo que eu pessoalmente fico cada vez mais admirada de ver essas conexões na minha cabeça se formando e também de outros leitores. Então, se você fez alguma dessas conexões aqui comigo, deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa, tá bom? Mas bora lá, que livros são esses? O primeiro é o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui é um livro que eu ainda não tinha lido, é uma primeira leitura pra mim. Eu tenho só o conhecimento que a gente tem aí com base em filmes, adaptações, enfim. Não é então uma história que eu tenho muita familiaridade, já vi algumas resenhas no YouTube, mas eu iniciei a leitura dele essa semana e ainda não concluí. O outro livro é A História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minoir. Esse livro aqui ele é sensacional. Eu vi ele por recomendação de uma booktuber, comprei ele é um livro grossinho, né? Ele tem aí suas belas 500 páginas, mais ou menos. E ele vai fazer uma retrospectiva, então, em como que a solidão e os solitários foram vistos pela sociedade ao longo dos anos, desde a Grécia Antiga até a época da sua publicação, que é 2019, numa era mais digital. Aí você pode pensar, né, Morgana, você vai falar então de um livro que você nem terminou de ler? Vou falar de um livro que eu nem terminei de ler. Aqui nessa edição da Penguin, do Frankenstein, o que a gente tem, né? Logo no começo, eles têm uns textos de apoio sensacionais e a gente tem aqui uma introdução do Maurice Hindle. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas uma introdução muito boa. Eu sei que as introduções da Penguin, normalmente ela tem spoiler já de como que vai acontecer a história, do desdobramento. Eu não me importo, eu gosto desse apanhado que eles fazem no começo, porque eu já vou conseguindo perceber esses detalhes na narrativa e eu sinto que para mim isso particularmente só melhora, né, a experiência de leitura. Nessa introdução a gente começa a ter então um pouco de contato com a história da própria Mary Shelley antes do Frankenstein, né? Então ela é uma personagem, vou chamar assim, porque eu achei muito interessante, né, essa autora. Ela tem uma infância ali já marcada pelo luto, antes mesmo, né, de se conhecer como gente. A mãe dela faleceu logo após o parto dela. O pai dela, então, é essa pessoa que vai criá-la, mas num aspecto muito mais intelectual e um distanciamento emocional dela. Então, em alguns momentos na introdução fala, né, que ele era um pouco frio, muito mais preocupado com a educação intelectual e quanto que ela estava tendo de conhecimento aí nas artes do que qualquer outra coisa. Isso é uma coisa já interessante de a gente falar, porque tanto o pai quanto a mãe dela, eles eram aí literatos, questionando o status quo, tinham ali pautas, né, livros que estavam questionando, né, a sociedade da época. E essa sociedade da época também a gente tem então ali na Europa já o iluminismo, que vai ter já uma visão por si só diferente, né, do ser humano, do indivíduo, como parte de uma sociedade. Além disso, a Mary Shelley ela foi filha única, né? Depois o pai dela foi contrair um novo casamento com uma vizinha deles. Essa mulher ela já tinha uma filha com uma idade ali que parava mais ou menos com a Mary, mas não era uma pessoa tão próxima dela nesse começo. Ela ainda teve a sua primeira infância muito sozinha, muito uma criação ali voltada pro intelecto, pra mente, pro desenvolvimento ali realmente do raciocínio e essa visão mais literária dela. Então toda essa infância, essa criação, a gente já percebe ali elementos de solidão na Mary Shelley e isso vai se reforçar depois que ela contrai matrimônio então com o Percy Shelley. E ele tem uma frase aqui na introdução que eu quero ler, que eu achei bem impactante, que o Percy fala na página 23, que ele se referiu ao livro como fruto de sua ausência, tendo ele próprio municiado a Mary com um tema. Então, apesar de eles terem casado, né, foi um casamento por amor, só que o Percy daí é uma coisa que daí eu já peguei ali de uma referência bacana do livro do História dos Solitários.
Ele parece o nome dele no capítulo que fala ali nos solitários por status, né? Então, apesar dele estar no casamento, ele vivia uma vida muito à parte, com base no conhecimento intelectual dele. Ele mesmo foi escritor. Ele tinha então todo aquele universo em volta dele que deixava a Mary de fora, né? A Mary, por sua vez, ela teve então 3 filhos que faleceram e um que sobreviveu. Então a gente percebe ali que ao longo da sua vida, né, fora a infância, ela também foi marcada muito pela solidão. E ela tem com o pai uma relação ali bem delicada, de atender as expectativas dele. Ele fala, né, em um momento aqui, aparece isso na introdução, de que a excelência é o mínimo esperado do lado dele. Então isso a gente vai percebendo o quanto que vai impactando na formação do intelecto, na visão de mundo, em todas essas concepções de um indivíduo. Então antes mesmo da gente falar de Frankenstein, eu acho que a Mary Shelley ela é uma personagem aí bem interessante para a gente refletir da jornada dela e o quanto que isso acabou impactando também em sua obra. Então, quando a gente fala de solidão, aqui nesse livro da história da solidão dos solitários, a gente tem um panorama ali, como eu comentei, desde a Grécia Antiga, e é muito interessante perceber que ali todas as civilizações, todos os agrupamentos de pessoas, era sempre considerado que o indivíduo ele tem um papel social. Ele tem um papel a exercer na sociedade, com base nos pares, na sua família. Ele tem um contexto bem interessante e muito do que é considerado a solidão negativa, essa solidão também de quando a pessoa não está em paz consigo. Então, além de que a pessoa é obrigada, né, em certo nível, prestar um serviço para a sociedade com a sua existência, quando ela é colocada em um momento de solidão por própria opção, isso não é visto de forma positiva. Quando a gente olha para o indivíduo, né, quando ele faz isso por opção, não é considerado essa solidão solitária como a gente entende, né, de forma negativa, pejorativa hoje na nossa sociedade. Contudo, quando esse indivíduo ele é isolado da sociedade, seja por qualquer crime ou algo que ele cometeu, essa solidão imposta, ela é sim vista como negativa. Então, quando o meio isola esse indivíduo, e é isso que a gente começa a ver daí na obra da Mary Shelley do Frankenstein. Essa criatura, então, né, que ela não tem um nome, ela é forçada, né, a viver ali numa solidão, à margem da sociedade, muito com essa visão de mundo, né, que a Mary Shelley teve na época. E no livro aqui da História da Solidão, ele tem uma frase que eu achei bem bacana, que a solidão é contrária aos 2 grandes valores do século, a razão e a felicidade. Valores esses, então, do século em que a Mary Shelley viveu e criou sua obra. Então, quando a gente pensa, né, que isso é contra a razão e a felicidade, a gente vê então que quando você está só, você não consegue nem ter racionalidade, nem você ter uma felicidade. Então, se você não tem razão, todas as ações que você faz durante a sua solidão, elas são questionáveis, ela não tem uma lógica, porque você é levado por um torpor de sentimento dessa solidão que te tira desse raciocínio mais lógico da sociedade. E essa solidão imposta, né, que no caso é a negativa, ela não é vista de forma positiva e logicamente você não vai ter felicidade, você não vai ter bem-estar nesse contexto. Se a gente incluir daí a fofoca de que o Frankenstein, né, que é o que vem fazer a criação da criatura, ele é inspirado, ele tem elementos do Percy, que é o marido da Mary Shelley, a fofoca daí só aumenta, né? Porque além de tudo a gente tem o Percy, que ele vai ser então essa pessoa que ele tem uma solidão, mas é uma solidão escolhida e é uma solidão direcionada para o desenvolvimento intelectual dele, que coloca outra pessoa em estado de solidão e marginalização, que no caso é a criatura. Mas eu acho que tem também um pouco aí de cunho autobiográfico da Mary, já porque o próprio Percy fala que ele municiou a Mary desse conhecimento sobre a solidão. Temos então essa criatura, que é falado também ali na introdução que ela é criada com base, né, criada pela Mary Shelley e consequentemente, né, nesse universo do Frankenstein, com base na tábula rasa do Locke, onde o indivíduo é formado com base nas suas experiências. Então, que experiências são essas fornecidas para essa criatura, né?
estar num corpo que desconhece, de uma moral anterior que desconhece, não tendo mediação para conhecimento, aprendizagem, é o único da sua espécie, então não tem pares para trocar e entender o quanto que aquela experiência ali ela é boa, é ruim, o que significa todos aqueles sentimentos. E a gente pode fazer daí uma analogia do bebê, né, do bebê humano, onde quando tem uma criança ele é mediado, né, perante o mundo com base nos seus cuidadores, com base em todas aquelas pessoas que estão ali em volta, sinalizando o que é aquilo que a criança está vivenciando. Olha, isso daqui é uma chupeta, isso daqui é uma bola, isso daqui é comida. Então tem essa mediação. Aqui, consequentemente, não vai ter, a criatura ela vai ter, né, o conhecimento com base no mundo dela, pautado nos diários do Frankenstein e também nas obras literárias que ele tinha naquele momento, que também vão estar refletindo muito dessa solidão desse século vigente. O Georges Minoir fala, então, que o solitário ele é condenado ao tédio, a angústia, a misantropia, a insensibilidade e, nos casos mais graves, ao crime, ao horror de si e à loucura, que é o que acontece com a criatura, né? Então ele é colocado ali num extremo de uma situação onde não tem nenhum aparato para lidar com o que está acontecendo. Eu não estou querendo fazer aqui nenhum juízo de valor, se a criatura estava certa, se a criatura estava errada. Estou falando do contexto, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que o que importa muito para o desenvolvimento do indivíduo é o meio. Não é somente aquilo que ele aprende, não é somente aquilo que ele vem, né, de berço, entre aspas, mas o teu ambiente atual ele também vai ser determinante naquilo que você faz. Então, vamos pensar em qual que era esse ambiente que a criatura estava vivenciando, né? Como o Georges Minoir fala, o quanto que o extremo desse contexto pode levar realmente à insanidade. E a gente vai ter, então, uma mega influência na obra da Mary Shelley, que é a do Godwin, que seu pai, um homem extremamente literato, muito questionador do status quo, tem uma frase dele que o verdadeiro solitário não pode ser considerado um ser humano moral. Sua conduta é perversa, pois carrega a tendência de torná-lo infeliz. Então, dessa forma, parece que a criatura ela já estava condenada. Porque se ele está solitário e ele não pode nem ser considerado ali como um sujeito moral, o que resta para ele, né? O que resta de oportunidade, de espaço para que ele exerça a sua individualidade, sendo que a nossa individualidade ela só faz sentido em relação ao outro. Por que eu acho que isso tudo é importante? Por que isso me gerou várias conexões com esse livro da solidão, né? A solidão da Shelley e também da criatura. Porque, da minha percepção, parece que se a Shelley tivesse tido uma experiência de vida diferente ou uma percepção diferente, né, em relação à solidão, talvez um pouco similar do que o Percy, né? Se o Percy tivesse escrito esse livro, por exemplo, a gente não teria essa obra, a gente não teria a criatura vivenciando essa experiência, ou a gente teria parte dessa obra onde a criatura é criada, mas se a experiência de solidão da Mary não fosse tão significativa, talvez o desdobramento do que acontece com a criatura não fosse a mesma, talvez ele não tivesse tido o mesmo fim. E é isso, gente, é um pouco das conexões que a minha cabeça vai fazendo, né? Eu recomendo extremamente a leitura desse livro aqui, do Georges Minoir. Eu acho que é um livro de consulta. Quando eu tava lendo o Frankenstein e me deu esse estalo, assim, da conexão com a solidão, eu corri pra ele na hora. Ele tem um sumário aqui super bacana. Eu vou tentar deixar algumas imagens passando enquanto estou falando aqui. Ele é um livro que não recomendo aquela leitura de ponta a ponta. Pelo menos pra mim tá funcionando fazer essa leitura aos poucos, com bastante calma, novamente como uma leitura de apoio, né? Serve muito para pesquisa. E era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.